Fernando Diniz ou Miguel Ángel Ramírez? Essa é a dúvida que passa na cabeça do Júlio Casares e de membros de seu grupo de olho no técnico do São Paulo para 2021, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes dessa história. Quero falar também a respeito de números do pay-per-view. Flamengo nada de braçada em relação à concorrência, tem detalhes sobre a situação do Botafogo, tem dirigente do Flamengo garantindo que o Botafogo vai deixar de existir em bem pouco tempo. Para completar, preciso te falar sobre Vina, talvez a melhor opção do mercado em relação a custo-benefício. Tem tudo sobre o Cruzeiro e o golaço de Rafael Sobis, o gol que nem Pelé fez. E por último, vou falar sobre a Série C, com definições importantes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria desejar um ótimo domingo para todos vocês e antes de começar a passar as informações, pedir para vocês deixarem um like por aqui e se inscreverem no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? No fim do vídeo te conto como é que você vira membro do canal do Nicola e a gente fala também sobre a live marcada para a noite desse domingo. Bora começar o vídeo falando sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, que equivale à terceira divisão, com definições. A primeira fase terminou nesse sábado e a gente já sabe os 8 times que passaram a próxima fase, além dos 4 rebaixados. Quero começar falando sobre os times que caíram. 13, Imperatriz, São Bento e Boa Esporte. 13, Imperatriz, times nordestinos, o São Bento, time paulista, e o Boa Esporte, um time mineiro. Por falar em times nordestinos, dos 6 times que participavam da Série C, 2 caíram e só um se classificou para a próxima fase, foi o Santa Cruz, dono da melhor campanha entre os 8 classificados. No grupo de times do Norte e do Nordeste, o Santa fechou com 37, seguido pelo Remo, pelo Vila Nova e pelo Paysandu. Já os 4 classificados da região Sul e Sudeste foram Ipiranga, Ituano, Londrina e Brusque. Como é que funciona a próxima fase? Os times seguem divididos em grupos, mas em grupos diferentes. Primeiro de um grupo contra o segundo do outro, contra o terceiro de um, contra o quarto do outro. Não entendeu nada? Eu te explico como é que ficaram os grupos mais fáceis. Num grupo a gente vai ter Santa Cruz, Ituano, Vila Nova e Brusque. No outro grupo, Ipiranga, Remo, Londrina e Paysandu. Queria chamar atenção para o fato de o Brusque ter se classificado para a próxima fase, mesmo sem vencer as 7 partidas, fase horrorosa do time catarinense. Outro ponto importante é que a gente vai ter no mesmo grupo Remo e Paysandu, o clássico do Pará. Eles já se enfrentaram na primeira fase e vão voltar a se enfrentar nessa segunda fase. Por último, mas não menos importante, queria te contar que nesse sábado teve muita emoção no jogo entre o 13 e o Botafogo, 2 times paraibanos. O Botafogo conseguiu um empate e se manteve na Série C, já o 13 foi rebaixado. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e Rafael Sobis. Que início excelente do Sobis, hein? Em 5 partidas, 3 gols marcados, 1 assistência. Ele foi o nome da vitória do Cruzeiro por 4-1 sobre o Brasil de Pelotas na noite desse sábado no Mineirão. Cruzeiro que não vencia há bastante tempo em casa, mas com uma grande exibição do Sobis, que marcou 2 vezes e participou dos outros 2 gols, o Cruzeiro espantou essa sequência ruim de resultados dentro de casa. 4-1 bem merecido, que teve gols de Arthur Caíque, Jarro contra, além dos 2 gols de Sobis, um de pênalti e outro, um gol que nem o Pelé marcou. Daqui a pouco a gente fala sobre esse gol. Já o gol único do Brasil de Pelotas foi marcado por Bruno José. Com a vitória, o Cruzeiro foi para a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro da segunda divisão, tem 34 pontos, são 10 pontos de vantagem em relação ao Z4, primeiro time no Z4 é o Náutico. Já em relação ao G4, do grupo de 4 times que sobem à primeira divisão, a diferença do Cruzeiro é de 9 pontos, ele está 9 pontos atrás do Cuiabá, que é hoje o 4º colocado. Se não tivesse perdido aqueles 6 pontos na justiça por conta de dívidas, hoje o Cruzeiro estaria a apenas 3 pontos do G4. Para fechar, o Brasil de Pelotas perdeu uma invencibilidade de 3 jogos e caiu para a 14ª colocação. Bora falar agora sobre o gol do Sobis, o gol que fechou a vitória por 4-1, marcado aos 28 do segundo tempo, golaço. Ele recebe a bola dentro da linha de meio de campo, ainda no campo de defesa, percebe o goleiro adversário avançado e bateu com extrema categoria, encobrindo o goleiro Rafael Martins e fazendo um gol que o Pelé tentou várias vezes ao longo da carreira, um gol antes da linha do meio de campo, e não conseguiu. Bora falar agora sobre a possibilidade de reforço para o seu time se você busca um meio atacante barato, inteligente, marcador de gols e que dá assistências. O nome desse cara é Vina. Meia atacante do Ceará, está vivendo uma fase espetacular, é o melhor custo-benefício entre todos os meias à disposição no futebol brasileiro. Por que eu falo isso?
Primeiro pelos números dele com a camisa do Ceará na atual temporada. Ele marcou um gol na vitória do Ceará contra o Bahia nesse sábado, vitória por 2-0 do Ceará contra o Bahia em Salvador. Com esse gol ele chegou a 18 gols na atual temporada. Nenhum meia do futebol brasileiro na primeira divisão marcou tantas vezes, e eu não tô pondo o Galhardo nessa conta porque o Galhardo joga como um centroavante. Além dos 18 gols, o Vina ainda tem 15 assistências. Ótimos números, certo? Pois saiba que para contratar o Vina é necessário apenas 1.100.000 euros. Esse é o valor da multa rescisória dele para clubes do exterior, mas também para clubes brasileiros. Esse 1.100.000 euros hoje equivalem a mais ou menos 7 milhões de reais. Jogador de 29 anos de idade com um salário na casa dos 200 mil reais por mês. Se o seu time tem uma condição financeira boa, o Vina é a grande opção. Só para completar, queria te contar que com essa vitória desse sábado o Ceará emplacou ou estendeu a sua supremacia contra times baianos. Em 2020 foram 8 confrontos com 7 vitórias e 1 empate, 91% de aproveitamento. O estrago contra o Bahia em especial foi gigante. 4 vitórias, sendo 3 em Salvador. E para arrematar de vez, vale contar que o Ceará pulou para o 9º lugar na tabela de classificação, 32 pontos conquistados. Já o Bahia aparece na 13ª posição, tem 28 pontos. Bora falar agora sobre o Botafogo, que perdeu nesse sábado mais uma vez. São 5 derrotas consecutivas, 10 partidas sem vencer. Derrota por 1-0 para o Flamengo, gol do Everton Ribeiro, jogo disputado no Nilton Santos. Com o resultado, o Botafogo se manteve na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. São apenas 20 pontos conquistados em 23 partidas. Isso significa que para não cair para a segunda divisão, o Botafogo vai ter que vencer 8 dos 15 jogos que ainda disputa na reta final do Campeonato Brasileiro. Se ele só conseguiu 3 vitórias em 23 jogos, por que a gente pode imaginar que o Botafogo vai conseguir 8 vitórias em 15 jogos restantes? Essa é uma matemática extremamente complicada do Fogão. Queria te contar sobre as consequências da derrota. O Rodrigo Dunche de Abranches, que é o vice-presidente jurídico e é o vice-presidente geral do Flamengo, se posicionou no Twitter dele depois da partida em resposta a uma faixa estendida por torcedores do Botafogo no Nilton Santos. A faixa dizia: "Aqui prezamos pelas vidas". E os dirigentes do Flamengo entenderam que foi uma provocação em relação à morte dos 10 garotos das categorias de base que morreram num incêndio no CT do Ninho do Urubu do Flamengo. Pois bem, o Rodrigo Dunche de Abranches, como eu disse, foi ao Twitter dele e atacou o Botafogo, afirmando que o Botafogo está bem perto da extinção. Dá uma olhada na frase, abre aspas. "Rivalidade deve se limitar às questões esportivas. O Botafogo durante anos foi muito mal gerido. Hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok, boa sorte aí ao Botafogo." Fecha aspas. De fato, o Botafogo está muito perto do rebaixamento. Já te apresentei as contas em relação a essa história da extinção. Vou voltar atrás numa live que eu fiz com Carlos Augusto Montenegro, homem forte do futebol do Botafogo, um dos caras mais respeitados dentro do clube. Ele afirmou, quando o time ainda estava na primeira divisão, sem grandes riscos de rebaixamento, que se não fosse a formalização da SA, a transformação do Botafogo numa sociedade anônima, o Botafogo correria enormes riscos de se transformar no América. Como é que vai se dar essa captação de dinheiro para que o Botafogo se torne uma empresa com um time na segunda divisão? Estou bastante preocupado com o futuro do Fogão. Bora falar agora sobre o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, entra em campo nesse domingo no Morumbi para vencer o Sport e aumentar sua vantagem em relação aos concorrentes. Hoje o tricolor lidera o campeonato com 2 pontos à frente do Atlético Mineiro, que é o vice-líder, e com uma partida a menos do que o Galo. Pois saiba que a excelente campanha no Campeonato Brasileiro e a presença nas semifinais da Copa do Brasil pode alterar os planos do Júlio Casares, que é o grande favorito à eleição para presidente do São Paulo. O Júlio e várias pessoas do seu grupo já haviam afirmado, para pessoas mais próximas, que o nome, a bola da vez para o São Paulo de 2021 em relação a técnico era Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol que dirige o Independiente Del Valle, que recentemente teve proposta para dirigir o Palmeiras. Na oportunidade, o Ramírez disse que gostaria de terminar a temporada no Del Valle para depois pensar em vir trabalhar no futebol brasileiro. Acabou casando com a possibilidade do São Paulo. O tricolor decidiu que não vai mudar o Fernando Diniz, pelo menos até o fim do campeonato. Mas se o tricolor continuar mandando bem e eventualmente conquistar 1 ou 2 títulos, é enorme a chance de o Fernando Diniz ser mantido para a próxima temporada. O Júlio Casares não quer assumir o clube, transformando algo que esteja dando certo.
Então o raciocínio é bem básico, o Diniz depende de resultados nessa reta final de temporada que só termina em fevereiro do ano que vem, para ser mantido no cargo. Como o Júlio Casares deve ser eleito nesse próximo dia 12 e toma posse em 1º de janeiro, certamente o Júlio Casares vai manter o Fernando Diniz nos primeiros 60 dias de mandato. É a oportunidade do Diniz também mostrar serviço ao novo presidente para que possa ter seu contrato prorrogado. Já em relação aos dirigentes do São Paulo, a chance de permanência é bem pequena, para não dizer zero. O Alexandre Pássaro, que é o gerente de futebol, já sabe que não ficará para a próxima temporada, seu contrato termina em 31 de dezembro, e eu cheguei a contar outro dia aqui no canal do Nicola que ele não terá o contrato nem prorrogado até o fim do campeonato nacional. O Raí tem um caso diferente. O Raí também tem contrato até 31 de dezembro, mas deve ficar no São Paulo até para cuidar da transição, diante de um novo gerente ou diretor executivo de futebol que chegue, e o Raí vai ser utilizado para cuidar dessa transição e para cuidar também da reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Vale a lembrança de que o São Paulo na Copa do Brasil enfrenta o Grêmio nas semifinais, jogos marcados para 23 e 30 de dezembro. Bora fechar o vídeo falando sobre os números expressivos do Flamengo no programa de assinantes do pay-per-view da Globo. Você deve ter lido ou ouvido, até aqui no canal do Nicola, que durante o auge da pandemia, naqueles meses de março, abril, maio e junho, a Globo perdeu mais de 500 mil assinantes. Ela chegou a ter 2 milhões de assinantes antes da pandemia e viu esse número reduzido a 1,5 milhão de assinantes. Consegui a confirmação com uma pessoa próxima do pessoal da Globo de que a base de assinantes bate na casa de 1.800.000, número que foi confirmado com uma pessoa da própria emissora. E desse 1.800.000, o Flamengo é responsável por 33%. Se a gente voltar alguns anos atrás, cerca de 2, 3 anos atrás, o Flamengo tinha só 18% dos assinantes, um crescimento bastante significativo, expressivo, especialmente depois que a Globo orientou os torcedores a indicarem o seu time, até porque isso serviria para parâmetro da distribuição, da divisão da bolada da grana relacionada ao pay-per-view. O Flamengo tem 60% do número de assinantes no futebol carioca. Então vamos entender essa matemática. Eu te falei que a base de assinantes no Brasil é de 1.800.000, certo? 600 mil indicaram que torcem para times do Rio de Janeiro. E desses 600 mil, 360 mil são torcedores rubro-negros. Você pode estar se perguntando a respeito dos outros torcedores de times grandes do futebol carioca. 20% são de vascaínos, ou mais ou menos 120 mil. 10% de botafoguenses e outros 10% de torcedores do Fluminense, mais 60 mil para cada time, o que totaliza os 600 mil indicados de torcedores do Rio de Janeiro. Como é que fica o ranking geral de assinantes do pay-per-view? Primeira colocação é do Flamengo com algo na casa dos 360 mil assinantes. A segunda colocação ainda é do Corinthians, mas com uma vantagem bem pequena em relação ao terceiro lugar, que é do Palmeiras. Hoje o Corinthians gira estimativa, tá? Esse número não foi confirmado pelo pessoal da Globo, ao contrário dos números dos times do Rio. A estimativa do Corinthians é de que existam cerca de 190 mil assinantes. O Palmeiras aparece na terceira colocação com 170 mil assinantes, São Paulo em quarto com 160 mil assinantes, depois a gente tem o Grêmio em quinto, o Atlético Mineiro em sexto, o Vasco da Gama em sétimo lugar, o oitavo lugar com o Internacional, o nono com o Santos, depois dá um empate entre Fluminense e Botafogo. Na 10ª colocação já contei para vocês que cada um deles tem 60 mil assinantes no pay-per-view. Não à toa, com mais de 30% da base de assinantes da Globo, o Flamengo é aquele que mais fatura com o pay-per-view. E a tendência é que para os próximos anos no Campeonato Brasileiro, essa diferença em relação aos outros clubes só aumente. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações de todo vídeo novo ou live que eu fizer. Por falar em live, a partir das 7h30 da noite tem live para assinantes, para os membros do canal do Nicola, uma live exclusiva de meia hora. E a partir das 8 da noite, aquela live aberta para todo mundo, em que você pergunta, eu respondo, que eu não souber, eu repasso as dúvidas para as minhas fontes via WhatsApp. Nos vemos de noite, fechado? Abraço, tchau, tchau!